Vamos lá, Vascão da Gama. Fala, meu caro Breno Monsef. Vamos lá, ontem aconteceu a reunião da diretoria do Vasco e ficou decidida a permanência do Fábio Carille, pelo menos por hora, né? Até porque lembra que na época da contratação foi oferecido ao Carille o salário de R$700 mil. Foi a mesma coisa que ofereceram pro Renato Gaúcho, né? Que não aceitou. Como o Carille ainda tem contrato até o fim do ano, é um ano de contrato que ele tem com o Vasco, a multa que ele teria que receber seria superior a R$6 milhões. Então é mais uma grana de dívida que ficaria pro Vasco caso trocasse, na verdade, de treinador agora. O certo é o seguinte, a semana começa pesada, né? O clima não tá legal depois da derrota de sábado. O Verratti deu aquela entrevista ao final do jogo, reclamando dos próprios companheiros. O Carille falou que a decisão dele de poupar jogadores foi também em conversa com os atletas. Então tá um clima ruim, até vindo a público, né? Não tá sendo blindado isso no vestiário. O certo é que amanhã já tem Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana, 9h em São Januário, e 9h30 em São Januário, e no sábado, 9h, aí sim, pega o Sport, né? Também em casa pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos importantes pro Vasco nessa semana. O Vasco, mais uma vez, atuando muito mal, né? Um futebol muito ruim. Eu tô vendo o Carille errando demais, Mas, Gabriel, depois dessa semana, com esses 3 jogos, ficou muito claro que o Carille virou um morto-vivo no comando técnico. Ele vai ser mandado embora a qualquer momento, a não ser que ele consiga uma sequência de grandes resultados. Pode acontecer até, ele pode vencer os jogos, ele ganha uma sobrevida, mas lá na frente ele vai perder jogos, ele vai ter resultados ruins de novo. Ele vai ser mandado embora em algum momento, então vamos simplificar aqui. Não vamos ficar navegando em ilusão não, porque tem que manter, tem que dar tempo de trabalho. Demite logo então, cara. Ficou muito claro que ele entrou na alça de mira, que a diretoria tá insatisfeita. Quando esse noticiário cresce dessa forma é porque tá acontecendo, né? Um processo de demissão. Vai vencer o Puerto Cabello e vai ganhar vida extra no cargo? Pelo amor de Deus, né, Zé? Pra vencer o Puerto Cabello da Venezuela não precisa de muita coisa. Então a gente sabe que ele vai vencer esse jogo, de repente. Aí se tropeça num jogo absurdo assim, já é demitido. Aí ganha uma folguinha até o fim de semana, mas aí tropeça no Brasileiro. E no Brasileiro o nível tá complicado. O Carille parece que perdeu a mão da equipe em uma semana. Não que em algum momento ele tenha feito um grande trabalho. Até acho que a longo prazo ele poderia entregar algum time mais ajustado. Mas a verdade é que ele não vai ter esse tempo. Então não vou ficar inventando moda aqui, não inventando notícia não. Cara, ele vai cair a qualquer momento, tá muito claro. E já que ele vai cair a qualquer momento, você não concorda comigo? Quanto antes de mandar embora, você ganha tempo pra substituir. Exatamente. Pra buscar um outro cara. Exatamente. A verdade é essa. E o Vini traz um clichê aqui, que é clichê, mas eu acho que ele tá coberto de razão. Ele diz o seguinte: o medo de perder tira a vontade de competir. Cara, é exatamente como eu vejo o Carille hoje. Parece que foi pra São Paulo, né? Parece que foi pra São Paulo assim, já que eu vou perder, pelo menos eu vou poupar os jogadores, vou segurar meu elenco. Desculpa, cara. Acho que ele tomou decisões muito ruins, né? Em uma semana, até quando ele venceu o Santos, ele criou um problema com a torcida, com aquela coletiva completamente desastrada, cobrando um torcedor que não deveria ser cobrado. Ou seja, foram 3 resultados, um somente foi bom. E mesmo nesse um resultado bom, ele deu um jeito de arranjar problema pra ele. Então o Carille teve uma semana muito ruim. Era pra causar a demissão? Não, mas a gente sabe que ele já tá nessa rota de colisão com a diretoria e vai cair a qualquer momento. É mais fácil aceitar isso logo e mudar o carro. O torcedor do Vasco tá muito pistola com essa sequência aí. Primeiro, um empate contra o Melgar. Vencendo de 3-1, o Vasco acabou se complicando na partida e sofreu um empate. E aí o Carille vai e me poupa o time contra o Corinthians. O Carille, na entrevista coletiva, explicou, inclusive, que escutou a todos para tomar a decisão. Então, ele consultou o departamento de futebol, consultou o Pedrinho, presidente do clube, para tomar a decisão de poupar contra o Corinthians, pensando no jogo contra o Puerto Cabello. Ele também reclamou da logística, do jogo do Peru, aí sai do Peru e vai para São Paulo diretamente para enfrentar o Corinthians, e que houve um desgaste físico e aí teve que poupar jogadores, Verratti no banco, botou Lloyd, Augusto de saída, enfim. Existe a insatisfação do torcedor, existe a insatisfação, inclusive, de vários sócios e conselheiros do Vasco. Só que internamente existe a outra parte também. E também há um entendimento de que os resultados durante o período do trabalho do Carille até aqui não foram muito abaixo do que se esperava do Vasco em 2025, já que o Vasco foi semifinalista do Campeonato Carioca, perdeu só para o Flamengo, hoje o melhor elenco do Brasil, e avançou até aqui sem sustos na Copa do Brasil e estreou com vitória em casa contra a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro. Então existe internamente uma ala que defende a permanência do Carille.
Também internamente existe outra ala que está insatisfeita com o rendimento do Vasco em campo. E o torcedor está muito insatisfeito. É alguma ala satisfeita com o desempenho em campo, será? Não, então, acabei de falar que tem internamente uma ala satisfeita. Assim, existe o entendimento que o Vasco avançou sem susto na Copa do Brasil, chegou à semifinal do Campeonato Carioca. A gente pensando agora, aqui... o torcedor não está muito satisfeito. Vamos fazer uma análise resultadista, só resultadista. Ganhou do Santos, ok. Semifinal do Carioca, ok. Avançou na Copa do Brasil, ok. Empate na altitude contra o Melgar, ok. Perdeu pro Corinthians. O Vasco nunca venceu na Neoquímica Arena. Se a gente fizer uma análise 100% resultadista, não tem nenhum resultado absurdo. O problema é o contexto. E pra você analisar futebol, você não pode analisar só o resultado, você tem que analisar o contexto. O desempenho do Vasco contra o Corinthians foi sofrível. O Vasco entrou em campo derrotado. O Vasco já começa o jogo cedo, né? Precisa fazer uma coisa, depois eu vou falar que eu odeio o Vasco. Mas vocês não acham não que o Vasco precisa parar de ser goleado? O Vasco vencia. Só isso, assim, só... Então, e outra coisa. Precisa parar de ser goleado na Série A. O Vasco levou 5 gols. É bom lembrar. 2 anulados. 2 gols foram anulados e de maneira incorreta. Se eu cobrar, eu não gosto do Vasco. De maneira incorreta, na minha opinião, os 2 gols. Sério? E o segundo gol do Corinthians, pra mim, não deveria ter sido validado. A bola pegou no braço do jogador do Corinthians. Enfim, Daronco foi muito mal, decisões polêmicas. E o jogo do Melgar, o Vasco vencia por 3-1 até os 80 minutos. Mas é isso que eu falei. 35 do segundo tempo. Então, ao invés de analisar só o resultado, pra gente analisar a insatisfação da torcida, a gente precisa analisar o contexto. O Vasco entrega uma vantagem de 2 gols com o time titular e depois entra com o time reserva com uma postura de derrotado. Antes do jogo começar, todo mundo sabia que o Vasco ia perder o jogo, porque tava na cara que o Vasco ia perder o jogo. Com 30 minutos já tava 2-0 Corinthians. Eu só acho que o Vasco tem que se, assim, policiar quanto às expectativas do ano. Eu acho que o Campeonato Brasileiro pro Vasco é mais importante do que a Sul-Americana. Vencer a Sul-Americana é acessível. Tá? Eu acho a Sul-Americana, nível técnico é baixíssimo. Não adianta nada ganhar a Sul-Americana e cair pra Série B. Exatamente. Eu acho que a prioridade do Vasco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Precisa ser o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Vasco estreou bem em casa, uma vitória de virada contra o Santos, 3 pontos na mala, na bagagem. Agora, foi pra São Paulo, foi goleado. Eu não sei até que ponto isso vai afetar o anímico para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, porque amanhã é obrigação o Vasco golear o Puerto Cabello. O Vasco tem 2 jogos em São Januário, o Puerto Cabello e o Sport. Se o Deportivo Táchira, que é um dos líderes do campeonato venezuelano, campeão ano passado, atual campeão, jogou aquela bola constrangedora contra o Flamengo em casa. O Puerto Cabello, com todo respeito ao Puerto Cabello, vindo a São Januário, tem que ser atropelado pelo Vasco. Puerto Cabello abriu 2-0 contra o Lanús no último jogo e o Lanús com um homem a menos conseguiu empatar. Mas o Vasco... Não, você entendeu quando esse jogo? O Puerto Cabello abriu 2-0, o Lanús teve um expulso e depois conseguiu fazer... eu acho que o Vasco amanhã tem que ganhar bem. Dá uma resposta assim ao torcedor, olha, estou aqui pra ganhar essa bagaça aqui. Gente, logística à parte, o Vasco não pode poupar contra o Corinthians pra jogar contra o Puerto Cabello. É isso. Pode, jamais. Faz o sacrifício contra o Corinthians e poupa amanhã. Desde que você não corra o risco de lesionar ninguém, até porque o torcedor também ia cornetar, o Coutinho jogando 4 jogos seguidos. Desde que você não corra o risco de lesionar ninguém, quem tem condição de jogo tem que jogar. Tem que jogar, não pode botar time misto contra o Corinthians. Você bota o time misto contra o Puerto Cabello, o time misto do Vasco tem obrigação de vencer o Puerto Cabello. Pois é. Bom, notícia de momento, né, do nosso colega Vene Casagrande, ele afirma que Vasco e Flamengo está mantido para o Maracanã. Como assim? E apesar da liminar liberando o jogo em São Januário, o acordo está mantido para que o clássico do dia 19 de abril seja disputado no Maracanã com divisão de torcidas 50-50. Vene Casagrande acabou de tuitar isso. Que acordo? Entre Vasco e Flamengo, o acordo que já tinha sido selado entre Pedrinho e Luiz Eduardo Baptista, o popular BAP. Então, por enquanto, faz sentido, é isso. Né? O fato da juíza ter dado a liminar não quer dizer que... Não quer dizer, porque aí cabe ao clube, ao Vasco, a decisão do local do jogo. Aceitar. Então, pelo Agora o Vasco vai querer jogar no Maracanã. Lembrando que a polícia continua contra, né? É bom a gente destacar isso. Isso.